Lugares geométricos. Tarefa 3. Mediatriz de um segmento de reta e mediatriz entre dois pontos. Antes de resolvermos o exercício, vamos recordar a mediatriz de um segmento de reta e a mediatriz entre dois pontos. Podemos traçar a mediatriz relativamente a um segmento de reta, ou a mediatriz entre dois pontos. Quer num caso quer no outro, a mediatriz é sempre relativamente a dois pontos, e no caso de um segmento de reta, os dois pontos são os extremos do respectivo segmento de reta. A mediatriz é a reta perpendicular que passa pelo ponto médio do segmento de reta, sendo que no caso dos dois pontos, o ponto médio é o que corresponde ao ponto médio entre esses mesmos dois pontos. Vamos agora analisar os passos a utilizar para podermos traçar uma mediatriz. Passo 0. Temos que conhecer os dois pontos A e B, relativamente aos quais pretendemos traçar a mediatriz ou o segmento de reta AB, relativamente ao qual queremos traçar a mediatriz. Passo 1. Com um compasso e com uma abertura um pouco maior do que a distância entre os dois pontos, ou entre os extremos do segmento, traçar um arco de circunferência colocando a ponta seca do compasso em um dos pontos, por exemplo, iniciando pelo ponto A, e em seguida fazendo o mesmo mas colocando a ponta seca do compasso no outro ponto B. Passo 2. Marcar os dois pontos C e D da interseção dos dois arcos traçados, e traçar a reta que passa pelos pontos C e D. Esta reta é a mediatriz entre os dois pontos A e B. Passo 3. Se pretendermos marcar o ponto médio entre os pontos A e B, teremos que traçar previamente o segmento de reta AB. E a interseção deste segmento com a mediatriz CD é o ponto médio M. O enunciado deste exercício é então o seguinte. Na figura, os comprimentos dos segmentos de reta MA e MB são iguais, e as retas AB e MN são perpendiculares. Na primeira pergunta, temos algumas afirmações relativas à reta D, sendo que apenas uma delas é verdadeira. Na segunda, é perguntado qual é a medida da amplitude do ângulo MBX, sendo necessário justificar essa resposta. Vamos começar por analisar estes dados do nosso exercício. Se os comprimentos dos segmentos de reta MA e MB são iguais, então o ponto M é equidistante dos pontos A e B. Se o ponto M é equidistante dos pontos A e B, e os pontos A e B são os extremos do segmento de reta AB, então o ponto M pertence à mediatriz do segmento de reta AB. Se a reta AB é perpendicular à reta MN, então a reta MN é a mediatriz do segmento de reta AB. De acordo com a análise efetuada aos dados, sabemos que a mediatriz da reta AB é a reta MN, ou seja, a reta D. No entanto, vamos analisar cada uma das alíneas anteriores. Primeira pergunta, a linha A. A bissetriz de um ângulo é uma semirreta, com a origem no vértice do ângulo, e que o divide em dois ângulos congruentes. A bissetriz do ângulo MAN é esta semirreta que divide o ângulo em dois ângulos de amplitudes iguais. Primeira pergunta, a linha B. Se a reta MN é a mediatriz do segmento de reta AB, então a reta MN é o eixo de simetria do papagaio, AM/BN. Reparemos que, do mesmo modo que MA igual a MB, o ponto M, que pertence à mediatriz, é também equidistante dos extremos A e B, pelo que o triângulo AMN é congruente com o triângulo BMN. Assim sendo, os ângulos correspondentes de triângulos congruentes são iguais. Primeira pergunta, a linha C. Vamos então traçar a mediatriz do segmento de reta MN.
Traçar dois arcos de circunferência, ou mesmo duas circunferências de raio um pouco maior do que a distância entre os dois pontos dados, ou um pouco maior do que a distância entre os extremos do segmento dado. Marcar os dois pontos C e D de interseção dos dois arcos traçados. Traçamos a reta que passa pelos pontos C e D, e esta reta é a mediatriz entre os dois pontos M e N. Segunda pergunta. Qual é a medida da amplitude do ângulo MBX? Se a reta MN é a mediatriz do segmento de reta AB, então a reta MN é o eixo de simetria do papagaio AMBN. O papagaio AMBN está dividido em dois triângulos congruentes, o triângulo AMN e o triângulo BMN. Se os ângulos MBN e MBX são suplementares, e sabendo que a amplitude do ângulo MBN é 99 graus, então a amplitude do ângulo MBX é 81 graus.